Oi, meus queridos. Eu sou o professor Felipe e a aula de hoje é equações do segundo grau com uma variável. Vamos lá? O que são equações do segundo grau com uma variável? São equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a não pode ser zero, certo? O a, o b e o c são os coeficientes da equação e x é a nossa variável. Tranquilo? Alguns exemplos básicos aqui, ó. X² mais 4x igual a 3. Lembre-se que precisa ser uma igualdade para ser equação, e para ser do segundo grau precisa ter um x elevado à segunda, elevado ao quadrado. Então, segundo exemplo, 0,5x menos x² igual a 2, e 5 menos x² igual a 4. Tranquilo? O que são os coeficientes? Bom, é imprescindível que você consiga identificar corretamente os coeficientes, esse a, b e c que eu conversei com vocês, porque sem eles vocês não vão conseguir resolver uma equação do segundo grau. Bom, só que antes disso precisa ser detalhado, né? Precisa tomar cuidado com dois itens. Primeiro, um dos membros da equação precisa ser zero, certo? Senão a gente não vai identificar o a, o b e o c. E segundo, os termos semelhantes precisam ser reduzidos. Ou seja, se tiver alguma conta para ser feita, que pode ser feita, eu tenho que fazê-las, tá? Bom, vamos lá. Identificando os coeficientes. Um exemplo, x² menos x mais 4 igual a zero. O cara que está com o x ao quadrado é o a. E quando não tem nada é 1. 1x². Então o a é 1. O b é o cara que está com x elevado à primeira, certo? A variável elevada à primeira. Portanto, menos x é menos 1x. Menos faz parte do coeficiente. Muito cuidado com o menos. Então o b é menos 1. E o C é o cara que está sem o X, que a gente chama de termo independente. Ele é o 4 nessa equação. Outro exemplo. Quem que é o cara que está com x²? É o menos 8. Lembrando do sinal, então. O cara que está com x é o B. Então é o menos 3. E o cara que está sozinho é o C, que é o 7. Então perceba que nem sempre a equação vem da forma bonitinha, com o A na frente, no meio fica o B e no final fica o C. Não é sempre que isso vai acontecer, muito cuidado. Outro exemplo legal é o menos x² menos 12 igual a zero, onde o A é o menos 1 e eu não tenho o cara aparecendo multiplicando x. Quando eu não tenho, é porque é 0x, ou seja, o B é 0, tá? Cuidado. E o C é o menos 12. Outro exemplo, menos 9,2x mais raiz de 5x² igual a zero. O cara que está com x² é o A, então é raiz de 5. O B é o cara que está com x à primeira, então é 9,2. E o C é o cara que está sozinho, e ele é o zero nesse caso. Outro exemplo, olha que legal. Eu não posso começar identificando o A, o B e o C direto. Eu tenho que resolver a conta que eu posso. Que conta que eu posso fazer? Distributiva. Eu vou fazer x vezes menos x, que dá menos x², e x vezes 4, que é 4x. E o 6 que está na direita, eu tenho que passar ele para a esquerda. Então, eu tenho menos x² mais 4x menos 6 igual a zero. Aí eu tenho a minha equação pronta para identificar o A, o B e o C. A gente chama de equação reduzida, certo? A equação está reduzida. Então, eu tenho A menos 1, o B 4 e o C menos 6. Cuidado, meus queridos, com esse 6. Ele não pode ficar na direita. Outro exemplo? O que eu posso fazer nessa conta? Eu posso pegar o menos 4, multiplicar o x e o menos 8. Depois que eu fizer a distributiva, eu vou passar eles para a esquerda do igual. Então, vamos lá. Eu tenho 5x², então A já é o 5. Aí o menos 4x que está na direita, eu vou passar ele somando para a esquerda e vai juntar com menos 2x. Então vai ficar 5x² mais 2x. E para finalizar na direita dá 32 positivo, que quando eu passar ele para a esquerda fica 32 negativo. Portanto, o C é menos 32. Legal? Muita atenção, estudem muito essa parte de identificar os coeficientes. Bom, agora a gente vai começar a classificar. Tem duas formas básicas de classificar equações do segundo grau. Ou elas são completas ou incompletas. Ela é completa quando nenhum dos três coeficientes são nulos. Ou seja, o A, o B e o C são diferentes de zero. Se o B for zero, ou o C for zero, ou
o B e o C forem zero, voltando aqui, tinha uma correçãozinha para fazer. Então, ou o B ou o C forem zero, então a equação é chamada de incompleta, ok? Vamos começar a resolver essas equações, mas vamos resolver elas um por um. Um jeito de uma equação de cada vez. Vamos começar com a equação B igual a zero, depois C, depois B e C e por último as completas. Legal. Quando B é zero, a equação é do tipo ax² mais C igual a zero. E ela pode ser resolvida isolando a variável do mesmo jeito que a gente faz lá em equação de primeiro grau, certo? Aquela técnica do passa para cá, passa para cá. Bom, vamos lá. Nesses casos, então, eu terei dois valores reais opostos, que é muito importante vocês memorizarem, ou equação com solução vazia, dependendo do delta, dependendo do valor que está dentro da raiz. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, ó. 3x² menos 75 é igual a zero. O A é o 3, o B é o 0 e o C é o menos 75. A gente vai começar a resolver, então, passando para lá o 75, somando. O 3 que está multiplicando vai dividindo. 75 dividido por 3, 25. Para finalizar, muito cuidado, porque o quadrado não passa apenas raiz quadrada, e sim mais ou menos raiz quadrada. Esse é um erro que vocês não podem cometer, esquecer do mais ou menos. Por que disso, professor? Porque você vai perguntar assim, ó, qual é o número que é o quadrado da 25? Eu tenho 5, né, que é o quadrado de 25, mas também tenho menos 5, que ao quadrado dá mais 25, né? Então, por isso, tanto positivo quanto negativo é resposta para mim. Então, 5 mais ou 5 menos, perfeito? 5 positivo ou 5 negativo. São as duas raízes dessa equação. Vamos a outro exemplo? Eu vou começar, então, identificando. O A é 8, o B é 0 e o C é menos 2. Legal. Vamos começar a resolver? Passa o 2 para lá, somando, certo? Aí o 8 que está multiplicando, eu passo dividindo. 2 dividido por 8, ou eu faço a divisão e trabalho com o número decimal, ou eu trabalho com a fração. E nesse caso é melhor simplificar a fração. 2 oitavos, que é 1/4. Aí o quadrado passa como mais ou menos a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 1/4 é 1/2, certo? Portanto, mais ou menos 1/2 são as raízes da minha equação. Legal, professor. Vamos dificultar um pouquinho só? X² é igual mais 9 é igual a 0. Identificando, eu tenho que o A é 1, o B é 0 e o C é 9. Boa. Vamos começar a resolver do mesmo jeito. O 9 vai subtraindo, menos 9. Aí o quadrado passa como? Mais ou menos a raiz. Só que eu tenho um problema. Quanto é a raiz de menos 9? Por favor, pensem comigo. Quanto que é a raiz de menos 9? Sim, não existe. Se você pensou que é 3, você cometeu um erro grave, tá? Cuidado. Mas o menos raiz quadrada de número negativo não tem resposta no conjunto dos reais. Perfeito? Então, não existe nenhum x pertencente aos reais que resolve essa equação. Cuidado, meus queridos, com esse detalhe de número negativo dentro da raiz quadrada. Segunda situação é quando c é zero. A equação vai ser do tipo ax² mais bx igual a zero. Perceba que o x repete. Esse x que repete, podemos colocá-lo em evidência usando a fatoração. Legal? Então, olha só. Esse tipo de equação, ela sempre tem raiz. Uma vai ser zero e outra é um número real qualquer. Tá? Vamos trabalhar? 3x² menos 75x é igual a zero. Primeiro, identifique. Então, nosso A é 3, nosso B é menos 75 e o nosso C é 0. Resolvendo, colocando x em evidência. X em evidência, você divide o que você tem pelo x. 3x² dividido por x, vai o 3x lá dentro do parênteses. Aí, menos 75x dividido por x, fica só o menos 75, né? X dividido por x vai cortar, vai dar 1. Então, eu tenho 3x menos 75, e aqui é uma parte muito importante. Eu tenho uma multiplicação que dá zero. Quando que uma multiplicação dá zero? Quando um dos fatores é zero. Então, o que eu vou fazer é separar a multiplicação. Eu vou separar cada fator. Eu vou separar em ou o x é zero,
ou o que está dentro dos parênteses é zero. Então, ou x é zero, ou 3x menos 75 é zero. O x igual a zero, não tem mais nada para ser feito. Agora, o 3x menos 75 igual a zero é uma equação de primeiro grau que a gente resolve isolando x. Portanto, 3x menos 75 igual a zero, passo o 75 somando e o 3 dividindo. Nosso x é 25 ou zero. E aí, chegou na sua solução, desculpa, nas raízes da equação. Solução depende do conjunto universo. Segundo exemplo, o A é 7, o B é 2 e o C é 0. Vamos resolver? X em evidência? X em evidência, eu tenho 7x mais 2 dentro dos parênteses. Legal. Separando, x é 0, ou o que está dentro dos parênteses é 0. Resolvendo 7x mais 2 igual a 0, 2 subtraindo e o 7 dividindo. Portanto, x é 0, ou x é menos 2 sétimos. São as raízes dessa equação. Legal? Vamos para o próximo. Terceiro tipo de equação, quando o B e o C são iguais a zero. Essa é muito tranquila, gente. Por quê? Porque sempre a solução vai ser nula. Sempre zero como resposta. Olha que simples. Eu tenho 6x² igual a zero. O A é 6, o B é 0, o C é 0. Solução é zero dentro do conjunto dos reais. Legal, hein? Fácil. Essa é tranquila, professor. Bom, agora vamos então complicar um pouquinho com os três diferentes de zero. Tanto A, quanto B, quanto C, diferentes de zero. Legal. As equações do segundo grau completas, elas são resolvidas geralmente, tá, pela fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é menos B mais ou menos raiz de B² menos 4AC sobre 2A. Nossa, professor, vou ter que decorar? Sim, vai ter que decorar. Essa fórmula é muito importante, tá, gente? Muito importante que vocês decorem. Só que, geralmente, a gente trabalha com essa fórmula em duas etapas. A primeira etapa é fazer a conta do que está dentro dos parênteses, da raiz quadrada, debaixo do radical, que a gente chama de discriminante. Só que o nome normal, o nome mais utilizado é delta, porque ele é representado pela letra grega delta. Então, eu tenho que o delta é o B² menos 4AC, que é o que está dentro do radical. A gente calcula isso primeiro, o resultado disso a gente continua a conta com menos B, mais ou menos a raiz do delta, que a gente calculou, dividido por 2A. É mais utilizado dessa maneira, essa fórmula, tá bom? Vamos trabalhar? Vamos? Exemplos? Bom, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Primeiro, identifique quem é o A, o B e o C. Identificou legal? Vamos para a fórmula. Eu recomendo que vocês, até que vocês consigam decorar a fórmula, eu recomendo que vocês escrevam, certo? Escreve lá, o delta é B² menos 4AC, até conseguir decorar. Bom, substituindo o B, o C e o A, a gente tem essa conta aqui que vai dar 1, certo? Menos 5, muito cuidado que o menos 5 está com parênteses, e ao quadrado vai ficar mais 25. Então, fica 25 menos 24, certo? Que dá 1. Fechou? Agora, a gente vai para a segunda parte. Novamente, escreva a fórmula até conseguir decorar. Substituindo, olha só, eu tenho menos da fórmula e com o outro menos do B, eu vou ficar com mais. Cuidado com isso daqui, hein? Menos da fórmula com menos do B, com menos do 5. Então, eu tenho menos 5, mais ou menos a raiz do 1, certo? Olha o 1 que estava lá, que é o resultado do delta. Ele vem aqui para dentro, raiz do 1, dividido por 2 vezes A, que é 1 também. Vamos resolver? Eu tenho menos com menos mais 5, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, e 2 vezes 1 aqui embaixo é 2. Agora, esse mais e esse menos, você vai separar o mais em uma conta, o menos em outra conta. Aí tem professor que chama o x de x1 e x2, ou x' e x2', certo? Você nem precisa se preocupar em dar diferença. O que é importante que você entenda que são dois números, dois valores. Então, 5 mais 1, que é 6, dividido por 2 é 3. 5 menos 1, que é 4, dividido por 2 é 2. E as nossas raízes são 3 ou 2. Fechou? Tranquilo? Muito cuidado, então,
Separe em qualquer ordem aqui o mais e o menos, não se preocupe com isso, tá bom? Mas importantíssimo que vocês decorem as fórmulas, tá? Do delta e depois do x, continuação. Outro exemplo, vamos lá? Complicar um pouquinho? A nossa equação é menos 2x² mais 5x menos 2 igual a zero. Identifique o A, o B e o C. Identificou, decora a fórmula. Começou a decorar, tá legal? Já tá fácil? Então pode começar a fazer a conta direto. Vamos para o delta. B² menos 4AC. Cuidado com esse monte de sinal de menos aí, certo? Isso daqui vai dar 25 menos 16, ou seja, 9. Legal. Aí a gente vai para a segunda parte, menos B mais ou menos raiz do 9, que é o delta, dividido por 2 vezes o A, que é menos 2. Esse cara aqui vai dar raiz exata, né, que é 3. Então, isso daqui vai ficar menos 5 mais ou menos 3, dividido por menos 4. Separando o mais e o menos, o mais em uma conta, o menos em outra. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Dividido por menos 4, fica mais meio. Simplificando, é mais meio. E menos 5 menos 3 é menos 8. Menos 8 por menos 4 dá mais 2. As raízes da nossa equação. Legal. Vamos complicar mais um pouquinho? Não, isso aí tá fácil, professor. Eu sei, ó. Bom, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer nessa aqui. Eu tenho que o A é 1, o B é menos 1 e o C é 6. Vamos jogar no nosso delta. B² menos 4AC. O delta deu menos 23. Né? 1 menos 24. Menos 23. Bom, continua, né? Vamos para a segunda parte. Menos B mais ou menos raiz de delta por 2A. Olha só o menos 23 aqui dentro da raiz. A gente já falou sobre isso, né? O que vai acontecer? Ok, não tem resposta dentro dos reais. Parabéns para quem lembrou disso. Ok? Se você tentou fazer raiz de 23, de menos 23, é um erro grave, hein? Cuidado. Outro exemplo? 2x² menos 10x mais 4 igual a 0. Bom, tranquilo. O A é 2, o B é menos 10, o C é 4. Jogando no delta deu 68. Caramba, 68? Continua, professor? Continua. Mas 68 tem raiz? Não tem raiz exata. Só que raiz tem. Existe raiz de 68? Existe. Só não é exata. É 8, alguma coisinha, né? 8,24 aproximadamente. Mas você não precisa se preocupar com isso agora, a não ser que o exercício exija que você chegue num resultado aproximado. Caso contrário, você pode trabalhar com o número dentro da raiz normal. Só que você vai simplificar essa raiz. Você vai decompor o 68. Aí vai dividir por 2, tal, fatorar e simplificar a raiz de 68, que dá 2 raiz de 17. Mas isso é um assunto para outra aula, se você não lembrar como faz agora. Bom, menos com menos mais 10, mais ou menos o 2 raiz de 17 dividido por 4. Como eu não posso somar o 10 com o 2, toma cuidado com isso, você não pode falar que é 12 raiz de 17 ou 8 raiz de 17, isso é um erro grave. Você não pode somar nem subtrair esses dois valores que estão aqui em cima no numerador. Mas eu posso simplificá-los com o 4. Eu simplifico o 10, o 2 e o 4. Eu divido todo mundo por 2. O 10 dividido por 2 fica 5, o 2 fica 1 e o 4 fica 2. A nossa conta fica em 5, mais ou menos raiz de 17, dividido por 2. E essas são as nossas raízes sem trabalhar com aproximação. Professor, coloco isso dentro do conjunto solução? Sim, do conjunto dos reais, essa é a solução. Tá legal assim? Beleza? Um pouquinho mais difícil? Cuidado, galera. Cuidado com raiz que não é exata. Vamos seguir? Outro exemplo diferente? Eu tenho um A que é 2, um B é 20 e o C é 50. A gente vai resolver o delta. O delta deu 0. Professor, 0 tem raiz? Sim, cuidado. Raiz de 0 é 0. Existe. Então, vamos lá? X é igual a menos 20, mais ou menos a raiz de 0 dividido por 4. E raiz de 0 não vai mudar, né, a conta que eu tenho. Vai ficar menos 20 mais ou menos 0 sobre 4. O mais ou menos 0, ele não muda a nossa conta. Portanto, a resposta é só menos 20 sobre 4, que é menos 5. Essa é a raiz desta equação. É uma raiz só, ou seja, uma raiz dupla. Né? Se você separar o mais e o menos, pode, você vai chegar em menos 5 e menos 5.
então a gente chama de raízes iguais ou raiz dupla. Juntando tudo isso que eu falei, então, tem uma coisa muito legal para vocês prestarem atenção aqui. O que o discriminante ele fala para a gente? Se o delta, né, que é o discriminante, for positivo, a equação tem duas raízes reais distintas, certo? Diferentes. Se o delta é zero, que a gente acabou de fazer exemplo, eu tenho duas raízes reais iguais, que também pode ser falado que eu tenho uma raiz dupla, de multiplicidade 2. E a última situação, né, a terceira, é quando o delta é negativo. Nós não temos raízes reais. Cai naquela situação de raiz de número negativo. Fechou? Vamos trabalhar com isso aqui agora? Olha esse exercício. Determine o valor de k na equação que está aqui, sabendo que suas raízes são reais e distintas. Opa! Eu acabei de ver que as raízes são reais e distintas quando o delta é positivo. Legal. Quem é o a dessa equação? O cara que está com x quadrado? Então é o 2. Quem que é o b? O cara que está com x à primeira? Então é o 6. E o c? Professor, não sei. Tem o k e tem o menos 3. Nenhum dos dois tem x acompanhando. Exatamente os dois são o c. Tá? O c é k menos 3. Cuidado, hein, gente? Cuidado com a identificação dos coeficientes. Eu já disse que é extremamente importante saber fazer isso legal. Bom, continuando, então, o delta tem que ser positivo. Então, é b quadrado menos 4ac, que tem que ser maior que zero, certo? Que é o nosso delta. Substituindo, eu tenho 6 quadrado menos 4 vezes 2 vezes k menos 3. Não é conta de mais ou conta de menos? Precisa pôr parênteses. Eu preciso distribuir esse 8, né? 4 vezes 2. Distribuindo, menos 8 vezes k, menos 8k. E menos 8 vezes menos 3, mais 24. Cuidado com o sinal. Juntando 36 com 24 dá 60. Esse 60 passa subtraindo, menos 60. Aí tem um negócio que nem sempre vocês lembram, né? Que quando eu multiplico uma desigualdade por um número negativo, eu tenho que inverter a desigualdade. Então, se eu multiplicar por menos 1, fica 8k menor que 60. Não se esqueçam desse detalhe também nas inequações. Legal, passa esse 8 dividindo e dá para simplificar o 60 com o 8 ou dividir um pelo outro e chegar no número decimal. Legal? Então, nosso k tem que ser menor que 7,5. Bom, muito bom. Outro exemplo que trabalha com o delta. Determine o valor de m na equação que está aqui, sabendo que suas raízes são reais e iguais. Vamos lembrar o que acontece quando as raízes são iguais. O delta é zero, né? Olha só, o cara que está com o x quadrado é o menos 1, o cara que está com o x é o menos m mais 2. Cuidado com o menos, ele faz parte do coeficiente. E o c é menos 9. Bom, agora a gente vai jogar no delta, né? Que tem que ser zero. Então, b quadrado menos 4ac é igual a zero. Substituindo, olha que legal, eu distribuí o menos, então ficou menos m menos 2 para elevar ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1 do A vezes menos 9 do C. Meus queridos, o que é menos m menos 2 ao quadrado? Ah, professor, é m quadrado mais 4. De jeito nenhum. Não, professor, é m quadrado menos 4. Piorou, certo? Gente, não pode esquecer que isso é um produto notável, tá? Eu tenho que fazer o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não cometam o erro de esquecer do produto notável, tá? É um erro muito comum, não pode deixar passar. Esse menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9, eu tenho menos 36, que juntando com o 4, eu tenho menos 32. Agora, olha que legal que vai acontecer aqui. Eu vou fazer a soma e produto das raízes. Eu vou utilizar menos b sobre a e c sobre a para calcular a soma e o produto, respectivamente. A soma menos b sobre a vai dar menos 4. O produto c sobre a é menos 32. A gente está aqui com uma equação na variável m. Uma equação de segundo grau na variável m. Certo? Olha que legal. Eu comecei o exercício com uma equação de variável x e aqui no meio do exercício eu cheguei numa equação de variável m. Por que você não está fazendo delta, professor?
Porque eu quero mostrar para vocês uma segunda forma de resolver equações do segundo grau, que é soma e produto. Então, através da soma menos 4 e do produto menos 32, eu consigo encontrar quais são os dois números que dão esses dois resultados. Quais são os dois números que somados dá menos 4 e esses mesmos dois números multiplicados dá menos 32. Ah, professor, essa é fácil, é menos 8 e 4. Maravilha, acabou o exercício. Os valores possíveis de M são menos 8 e 4. Ficou na dúvida? Não entendeu o soma e produto? Então não perca a minha próxima aula e até lá.